tocar a bola aqui então, Rafa? Bora! Vamos colocar o Pet aqui no telão já, para a gente começar a repercutir a vitória do São Paulo em cima do Flamengo por 3-0. Seja bem-vindo, Pet. Boa noite, Querine. Boa noite, Rafa. Vamos trocar passes, né? Porque bola já acabou. É verdade, vamos trocar passes. Vamos passar limpo essa quarta-feira recheada de jogos. Eles já estão aqui, obviamente, posicionados. Gustavo Villani, Pedrinho, saudade dos amigos. Boa noite. Bem, Karine, boa noite. Rafa, Pet, amigos do Troca de Passes. E aí, parceiro, tudo bem? Vamos falar, Karine. A gente tem bastante coisa para falar dos dois lados. Vamos começar, então. Do São Paulo semifinalista, como do Flamengo que se despede da Copa do Brasil. Vamos começar por quem venceu, obviamente, né? Que momento, né? Exato. 11 jogos sem perder no Brasileirão, 6 vitórias seguidas. Varreu o Flamengo, para não deixar dúvida. A verdade é essa, né? 5-1 no agregado. Ainda que tenha pegado um time corajoso, né? O Flamengo todo arrebentado, cheio de lesão. Em nenhum momento deu pontapé, em nenhum momento renunciou ao jogo. Mas acho que o São Paulo achou o rumo na temporada, Pedrinho. Especificamente, boa noite, Rafa, Karine, Pet. Boa Desse noite. jogo, eu acho que o São Paulo aproveitou melhor as oportunidades que teve. Ele não fez um jogo lá no Maracanã de tanta posse, de tanta construção, como é de costume do São Paulo. E por uma tomada de decisão do Hugo, acabou tendo a vitória. Tomada de decisão, não o erro da ideia. E aqui, no primeiro tempo, a gente viu um Flamengo muito mais, que era até normal, jogando dentro do campo do São Paulo, com poucas oportunidades, que é difícil também você construir com uma defesa com bloco baixo, e é raro também a gente ver o São Paulo assim com um bloco muito baixo. Acuado, né? Acuado. São Paulo é um time que não tem um jogador velocista para o contra-ataque, mesmo usando a velocidade nos contra-ataques, é uma velocidade de posse, de troca de posse de bola, como foi esse lance que a gente viu com o chute do Brenner. E no segundo tempo a gente viu, quando retornou no túnel, os jogadores falando que precisariam jogar um pouco mais. Mas eu acho que eles foram beneficiados com aquele gol, porque o gol com certeza deu uma desestabilizada no Flamengo. E aí eles se dedicaram muito mais, o São Paulo que eu estou falando, na marcação. Tem um apetite maior para marcar, porque o adversário está praticamente correndo muitos riscos. E os espaços iam aparecer de alguma forma. E quando apareceu, São Paulo soube aproveitar. Karine, sabe o que o São Paulo ganhou hoje? Não ganhou do Flamengo, campeão da Libertadores, campeão do Brasileirão, uma vaga só para a semifinal. Não ganhou apenas 7 milhões de reais. São Paulo ganha algo que a gente não consegue tatear, ver, confiança. O São Paulo vinha perdendo vagas e vagas dentro do Morumbi. Para falar dessa temporada, Mirassol tomou gols... Começou pelo estadual. No estadual. Exato. Perdeu a vaga para o Lanús na Sul-Americana dentro do Morumbi. Tomou 2 gols do Fortaleza no finalzinho, quase eliminado dentro do Morumbi. Quer dizer, classificou-se nos pênaltis, mas ficou aquela sensação de um time inseguro dentro de casa. Para falar dos últimos anos, Colón, Defensa e Justiça, Bragantino, Penapolense. O São Paulo vem sofrendo demais dentro da sua grande fortaleza. Um estádio próprio, um estádio que é conhecido no continente como um terror, né? Tem uma frase importante em tempos de Libertadores, quando São Paulo joga, que o pessoal diz aí, continente afora, que El Morumbi te mata, e a verdade é que o Morumbi não estava matando ninguém. Então, para o São Paulo resgatar, num jogo desse tamanho, a confiança para jogar no seu estádio, fazer do seu estádio com que os jogadores se sintam em casa, também é algo fundamental. O São Paulo ganhou muita coisa eliminando o Flamengo. Interessante também a gente falar sobre o tempo, né? Porque essa confiança precisa de construção, de trabalho. Imagina Fernando Diniz agora, Rafa, como ele tá, porque ele foi contestado, aí agora conseguiu essa classificação. De certa forma, teve tempo, teve a confiança da diretoria do São Paulo também, que apostou no trabalho dele, e agora a gente vê um outro São Paulo realmente entrosado dentro de campo. O Flamengo tinha realmente desfalques, mas mesmo assim, mérito do São Paulo com essa vitória. Não só pela passagem do Diniz, mas por essa seca de títulos importantes, por esse histórico recente de eliminações traumáticas que o Villani citou, o São Paulo não tem paciência para que trabalhos como esse do Diniz... Isso é que é o curioso, porque mesmo não havendo paciência no entorno, no ambiente, o Diniz permaneceu no cargo. Então o trabalho, bem ou mal, continuou evoluindo. É um trabalho embasado, é um trabalho de boas ideias, que tinha dificuldades em determinadas fases do jogo na execução,
e que demandava uma evolução. E ele foi identificando, inclusive, no elenco, soluções para determinados momentos. Chegou a ter o Diego Costa junto com o Léo por dentro, como dupla de zaga. Depois, para uma questão até de proteção à própria área, Bruno Alves retomando titularidade. A questão do Luan como primeiro jogador de meio. Mesmo sem ter as opções de velocidade, tentar transformar a posse em algo um pouco mais agressiva, né? E aí a chegada do Luciano é importante, já tinha trabalhado com o Diniz no São Paulo. A identificação do Brenner como esse cara também, que é muito agressivo, que faz bem as diagonais em profundidade para finalizar. Então ele conseguiu, só porque Tinha teve trabalhado esse com o Diniz período, no Fluminense, inclusive. também, né? e quase não teve oportunidades, né? Diferentemente do Luciano, o Brenner teve no elenco, mas quase não jogou. E eu acho interessante que nada disso teria acontecido se ele não tivesse permanecido no cargo para ir encontrando soluções à medida que o trabalho vai exigindo isso. Importante a gente também falar que é mérito do Raí, que bancou o Fernando Diniz, que segurou e disse, não, ele é o nosso treinador, vai permanecer e vai desenvolver o trabalho. Eu só acho assim, gente, é uma divergência que eu tenho com alguns dos nossos colegas. São Paulo está na semifinal da Copa do Brasil. São Paulo precisa de resultado. São Paulo precisa ser campeão. Para o maior campeão internacional do Brasil, tanto tempo sem título, eu acho que a sequência é importante, é o que dá conjunto, estou de acordo com a análise. Agora, isso não é um resultado. Diniz não tem resultado. Diniz passou no Fluminense, não teve resultado, passou no Atlético Paranaense, não teve resultado, começou no Audax sem resultado, e vai chegando um tempo que as oportunidades são dadas, a gente vê um time, a gente vê um trabalho, agora ele precisa consolidar isso. São Paulo conquista a vaga, uma grande vaga em cima do favorito, arrebentado ou não, por contusões, por convocações. São Paulo eliminou o Flamengo, ponto. Mas é uma passagem para a semifinal. O São Paulo não tem o título da Copa do Brasil. É algo que falta na galeria do São Paulo. Mas Pedrinho, só até aproveitando esse gancho do Guga, o São Paulo tem um timaço para a gente fazer esse tipo de cobrança também Eu acho diante que do é uma Fernando discussão Diniz? difícil essa que o Guga levantou, porque assim, qual o tempo necessário? Qual o critério para esse tempo? Um exemplo, o Klopp ficou 4 anos, nesses 3 primeiros anos ele não ganhou nada. Então qual é o tempo que nós da imprensa, que a diretoria, que a torcida está disposta a dar para o treinador, se tem uma ideia por trás? Quando o Raí foi contratado, eu tenho batido nessa tecla, quando o Fernando Diniz foi contratado, ele não foi contratado pelos resultados. Deixou o Fluminense na zona de rebaixamento, o Atlético. Posso fazer uma ponderação? Por Claro. exemplo, o Klopp, ele leva o Liverpool à final da Liga Europa no primeiro trabalho dele, o primeiro ano de trabalho. Qual o grau da paciência? Eu não sei medir da cultura na Inglaterra e no Brasil. Agora, o São Paulo ser eliminado dentro do Morumbi para o Mirassol é um motivo importante para a revolta da torcida. É algo que não aconteceu muitas vezes na história e que tem acontecido frequentemente, seja com o Mirassol, com o Bragantino, com a Penapolense. Já aconteceu com diversos clubes. O Palmeiras já foi eliminado dentro do Parque Antártico pelo Asa de Arapiraca.